A evolução biológica proposta por Darwin em seu A Origem das Espécies e citada por ele como reprodução diferencial não significa progresso. Eu sou Lorival, biólogo, mestre e doutor em zoologia e hoje estamos falando em ciência. É muito comum a gente pensar em evolução tendo a ideia de progresso ou de melhoria. Só que a melhor palavra que define o conceito de evolução, na verdade, é simplesmente mudança. A seleção natural, uma das forças precursoras da evolução, seleciona linhagens, organismos, populações que apresentam maior vantagem evolutiva, que é expressa em termos reprodutivos, ou seja, aqueles organismos que seriam selecionados pelo meio seriam aqueles que deixariam mais descendentes. Existe um termo para isso que é o chamado fitness. Fitness, antes dele ser empregado atualmente para o pessoal que frequenta academia, que faz bastante atividade física, foi utilizado e ainda é utilizado para expressar aqueles organismos que tendem a deixar mais descendentes do que a média da população em geral. E é essa reprodução diferencial que caracteriza a ideia de evolução proposta por Darwin. Vários táxons alcançam essa vantagem evolutiva através de uma simplificação de seus corpos. Por exemplo, se a gente pensar numa tênia, a grosso modo, ela é uma máquina de produzir ovos. Ela é basicamente um sistema reprodutivo ambulante. Vários dos seus sistemas biológicos perderam a sua função. Na verdade, aquelas formas que não tinham determinados sistemas biológicos foram sendo selecionadas pelo meio, tinham vantagem evolutiva, desde que deixassem mais descendentes. Por conta disso, o sistema reprodutor das tênias, ele é, nesse caso, muito mais desenvolvido, porque é isso que caracteriza a seleção natural. A seleção natural ela é caracterizada por organismos que deixam mais descendentes. Esses são os organismos que melhor estão adaptados ao ambiente. Aí o que a gente observa no caso da tênia? Não houve aumento de complexidade, houve simplificação em vários outros sistemas. Um sistema em si, claro, ele é bastante complexo no caso do sistema reprodutivo, mas no geral não há alta complexidade num organismo como a tênia. Um outro ponto importante em que a gente nota que evolução não é progresso é o fato da gente se engasgar enquanto come. Se evolução fosse progresso, qual o sentido da gente engasgar? Mas isso acontece por conta do surgimento do palato secundário, que a gente chama rotineiramente como céu da boca. Foi o palato secundário que permitiu aos mamíferos se alimentar, no caso mamar, e respirar ao mesmo tempo. Não era necessário mais que o animal retirasse a boca do mamilo para tomar ar. Ele poderia simplesmente ligar sua boca no mamilo e continuar a se alimentar normalmente. Ele teria condições de se alimentar e de respirar. É uma pequena válvula, a glote, que regula a passagem de ar pelas vias aéreas superiores e pelo alimento, no caso, na direção do trato digestório. Caso haja alguma desregulação no processo, ou seja, normalmente quando a gente está falando enquanto come, essa válvula ela não funciona como ela deveria. E aí por conta disso, por conta dela estar desregulada, o alimento pode ser encaminhado para a via respiratória. Então a gente tem a passagem do alimento da via oral para a via respiratória e aí consequentemente a pessoa se engasga.
Assim, por conta desses exemplos, a gente percebe que evolução não necessariamente significa progresso, significa aumento de complexidade, significa melhoria. Evolução nada mais é do que mudança ao longo do tempo. No caso da seleção natural, que é uma das forças propulsoras para que ocorra a evolução, ela nada mais é do que uma reprodução diferencial, ou seja, aqueles organismos que deixam mais descendentes são os mais bem selecionados, pelo meio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like ou seu dislike, diga o que poderia melhorar, que tema você quer que eu trate no canal. Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Um abraço, até!